Fluxo de caixa. Você até tem um aí no seu negócio, mas não faz ideia se ele está certo ou errado. Então saiba que nesse vídeo aqui eu irei apontar alguns caminhos que mostram que o seu fluxo de caixa está correto ou que o seu fluxo de caixa precisa ser revisto urgentemente. O fluxo de caixa é uma das ferramentas mais importantes de todos os negócios. Isso porque ele nos traz respostas importantes, como o quanto a empresa lucra. Por isso é importante fazê-lo corretamente. Caso contrário, essas respostas estarão erradas. Pensando nisso, o primeiro caminho que mostra que você está fazendo o fluxo de caixa corretamente é adotar o uso de uma planilha ou de um sistema. Em outras palavras, não é indicado que o seu fluxo de caixa seja feito no papelzinho com anotações. E não porque é uma péssima ideia, é simplesmente pelo fato de ele não ser nada prático. Pensa comigo, toda receita que entrar no seu negócio, você precisa fazer todas as somas e todas as subtrações para encontrar um lucro. O mesmo ponto é válido para as saídas. Então já pensou se cada movimentação da empresa você tiver que ficar recalculando o quanto você tem de lucro bruto, de margem de contribuição, de lucro líquido, conforme eu já indiquei que seria a estrutura ideal nesse vídeo aqui? Pois bem, não é nada prático. Por isso é tão importante utilizar o Excel ou algum sistema como apoio para o fluxo de caixa. Afinal, todas essas contas aí serão feitas automaticamente. Um outro caminho que mostra que o seu fluxo de caixa está correto é porque você adota o regime de caixa. Calma, eu vou explicar. Regime de caixa significa que você faz os registros das movimentações quando de fato elas são concretizadas do ponto de vista de pagamento ou recebimento. Um exemplo para que você possa entender melhor. É bem comum, por exemplo, que a gente faça compra com os nossos fornecedores e nem sempre esse pagamento seja realizado à vista. Ou seja, a gente negocia um prazo de 15, 30, 45 dias. Pois bem, você só vai lançar essa conta como paga quando de fato o dinheiro sair do seu caixa e não quando você realizou a compra com o fornecedor. Isso não significa que você não deveria adotar um planejamento, ou seja, ir lá no seu fluxo de caixa e lançar essa conta como a pagar quando for essa data de vencimento. Então, para ficar mais prático de você entender, se a conta vence em dezembro, você já iria no seu fluxo de caixa de dezembro e lançaria esse fornecedor como a pagar. E quando de fato chegar lá em dezembro e você pagar esse fornecedor, basta mudar de a pagar para pago. Ou seja, você já estará usando a ferramenta do fluxo de caixa de uma maneira estratégica, não somente para controlar os históricos de recebimentos ou pagamentos, mas também para fazer um planejamento financeiro. Lembrando que o mesmo é válido para as receitas. Então, se você vende um produto, mas o cliente paga no cartão e você só vai receber daqui 30 dias, por exemplo, essa conta tem que ser lançada a receber até que de fato ela se concretize. Ou seja, tenha em mente que fluxo de caixa é sempre por pagamento ou por recebimento. Nada tem a ver com quando você vende ou quando você compra. Um outro caminho que mostra que o seu fluxo de caixa está correto é que você lança absolutamente tudo que entra e tudo que sai. Ou seja, fluxo de caixa é um espelho do seu extrato bancário
ou das movimentações feitas no dinheiro. E isso porque, para você chegar, por exemplo, na resposta de quanto é de fato o seu lucro líquido, é necessário que todos os lançamentos tenham sido efetuados. Esse é um erro bastante comum que eu já citei nesse vídeo aqui. Então, se você quiser descobrir outros 4 erros bastante comuns, vale a pena você assisti-lo. Por fim, o seu fluxo de caixa também estará no caminho correto se você senta pelo menos uma vez por mês para analisá-lo. Eu gosto de pensar que os números não falam, mas eles são capazes de nos dar algumas respostas. Então, se você não sentar e não analisar o fluxo de caixa, simplesmente vai ser um monte de número aleatório. Então, é necessário que você olhe para o seu fluxo de caixa e você saiba exatamente como está a saúde financeira do seu negócio. Se você não faz ideia de como analisar um fluxo de caixa, calma que o seu problema está resolvido, porque eu já mostrei um exemplo prático nesse vídeo aqui. Espero que agora você saiba se o seu fluxo de caixa está ou não indo no caminho correto. Se a resposta for não e você quiser minha ajuda para fazer da maneira correta, basta me chamar nesse WhatsApp aqui. Eu tenho consultoria para isso. E eu também te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu gostei se esse conteúdo aqui foi útil para você e para o seu negócio. Até o próximo vídeo!